Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo aqui na Bicompliance. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em relação à SUSEP. Então nesse vídeo a gente vai passar 5 estratégias para implementar procedimentos sobre PLD segundo a SUSEP. Muito prazer, meu nome é Gabriela Dil. Eu sou advogada e cofundadora aqui na Bicompliance e para começar então esse vídeo eu queria explicar para vocês um pouco sobre prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Bom pessoal, quando a gente fala nesse tema, a gente está falando sempre de procedimentos, de controles e de políticas para conseguir mitigar o risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Só para retomar um pouco também o conceito, quando a gente fala em lavagem de dinheiro, isso é uma forma ilícita que a gente tem de pegar um dinheiro que é ilícito, de uma origem ilícita, e colocar, reintegrar esses valores de uma forma aparentemente lícita de volta no sistema. Então isso é a lavagem de dinheiro. A gente tem uma série de órgãos que vão trazer para a gente regulamentações sobre a lavagem de dinheiro. Então, por exemplo, para sistemas financeiros, a gente vai ter o Bacen, a CVM, que vão trazer uma série de regulamentações, de diretrizes para o setor financeiro. Para o setor da Previdência, por exemplo, a gente vai ter a Previc, que vai ter normas, que vai ter regulações específicas também. E a gente tem a SUSEP, que é para fins de seguradoras. Então, a SUSEP traz também uma série de diretrizes sobre prevenção à lavagem de dinheiro. Mas ainda que a sua empresa não se encaixe nesse setor de seguradora, ainda assim as diretrizes que a SUSEP traz podem ser aplicadas de forma geral para outras empresas também. E os benefícios, como a gente vai ver depois nesse vídeo, são muitos. Então você vai contribuir, por exemplo, com a transparência, com a integridade, você vai mitigar riscos para a sua empresa de forma geral. Então, ainda que a sua empresa não seja do âmbito das seguradoras, é legal também esse vídeo para que você possa entender quais são medidas e diretrizes para aplicar na sua empresa também. Bom, pessoal, então vamos ver agora quais são as principais diretrizes da SUSEP sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Bom, a principal circular que a gente tem é a circular número 612 de 2020 da SUSEP. Essa é uma circular que vai trazer para a gente diretrizes, procedimentos, controles que a gente precisa implementar obrigatoriamente nas seguradoras para que a gente tenha a prevenção à lavagem de dinheiro. Bom, mas antes de a gente entrar em quais são essas diretrizes que a circular traz para a gente, é importante entender quem é a SUSEP, tá? Então, a SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados. Essa é uma autarquia que faz parte do Ministério da Fazenda, tá? E ela é responsável, então, pelo controle e pela fiscalização dos mercados de seguro, de previdência privada aberta, de capitalização e de resseguro no Brasil. Bom, a SUSEP, então, emitiu alguns circulares, ela sempre emite circulares para orientar esse grupo, essas instituições, e a que a gente vai analisar agora é a circular 612, que é a principal que a gente tem sobre prevenção à lavagem de dinheiro. Bom, essa é uma política, pessoal, que vai trazer para a gente questões como o que deve ter na política de prevenção à lavagem de dinheiro da sua empresa. Então, ele vai estabelecer as diretrizes de uma forma bastante clara. Se você ainda não leu essa circular, vale a pena dar uma lida nela, ela está ali bem explicadinho como que você deve colocar, o que deve ter exatamente na sua política. Outro ponto que ela traz importante é em relação a treinamentos. Então, ela diz que você deve realizar treinamentos regulares, auditorias regulares também. Outro ponto importante que a circular traz é sobre o conhecimento do seu cliente. Então, quais são os aspectos que você precisa conhecer do seu cliente, como identificar riscos. Também é um ponto super importante dessa circular, a questão de riscos. Então, quais riscos você vai analisar em relação à lavagem de dinheiro e prevenção ao financiamento do terrorismo também. Bom, só dando uma explicada geral aqui também, além da circular 612, a gente tem também a resolução 393 de 2020 do Conselho Nacional de Seguros Privados. Essa é uma resolução que vai trazer para a gente também
algumas questões sobre sanções, sobre penalidades. Então esse é outro também a regulamentação que é interessante você dar uma olhada, principalmente se a sua empresa for uma seguradora ou tiver ali no escopo, por exemplo, da SUSEP ou do Conselho de Seguros Privados, tá? Bom, e agora eu queria trazer aqui para vocês 5 estratégias para conseguir implementar a prevenção à lavagem de dinheiro segundo a SUSEP, segundo principalmente essa circular que a gente acabou de mencionar, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai ter então como uma dica para entrar em conformidade é em relação à política de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Como eu comentei, essa circular traz para a gente exatamente o que precisa ter dentro dessa política. Uma das coisas que precisa ter nessa política é exatamente a análise de riscos que você precisa realizar, também a definição de responsabilidades, também a definição de procedimentos para analisar serviços e produtos, sempre tendo em mente a análise de riscos. Então você vai precisar colocar nessa política quais são os mecanismos de análise que você vai realizar, como é, por exemplo, a metodologia de riscos que você vai adotar também. Além disso, na sua política é essencial que tenha também a previsão do monitoramento de operações que forem suspeitas e da consequente comunicação com o COAF. Lembrando que se tiver alguma operação que é suspeita, a gente precisa fazer essa comunicação imediata com o COAF. E por fim, é essencial também ter a alta gestão como um apoiador principal dessa política, além de ter a previsão também dos controles internos, né? Como essa política toda vai falar sobre riscos, depois que você analisou o risco, é essencial que você tenha controles internos definidos para mitigar a ocorrência desses riscos. Bom, a segunda estratégia é em relação a políticas KYC, KYS, KYP. Basicamente, Know Your Customer, ou seja, conheça o seu cliente, KYS, Know Your Supplier, ou conheça o seu fornecedor, e KYP, conheça o seu parceiro, Know Your Partner. Né? Então, essas são políticas em que você vai determinar diretrizes para conhecer quais são os seus clientes, parceiros, terceiros envolvidos. Nessa análise, nesse conhecimento que você vai fazer dessas pessoas, dessas instituições, é essencial que você analise o risco que elas têm em relação à lavagem de dinheiro. E aqui, pessoal, vale apontar também que é essencial que você identifique se algum desses terceiros é considerado um PEP. Isso está também no circular. E é essencial, então, essa análise também. Isso interfere na nossa análise de riscos. Bom, a terceira estratégia é ter um bom monitoramento dos riscos da empresa. A questão de riscos, ela é essencial quando a gente diz sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Toda a abordagem baseada em riscos, isso já tem na CVM, tem no Bacen e na SUSEP também não é diferente. Então você precisa ter bem instituído a sua política de análise de riscos, quais são os critérios que você vai analisar, quais são os procedimentos que você vai analisar para apurar esse risco, então como é que você apura, né? Como é a identificação, como é a classificação desses riscos em relação à probabilidade, impacto e qual é o tratamento desse risco, né? Depois que você mensurou o risco, determinar qual é a aplicação que você vai ter, qual é o controle interno que você vai ter, quais estratégias a empresa vai adotar. Isso anda muito em linha com as outras duas estratégias que a gente já comentou. A quarta estratégia é o fornecimento de treinamentos em relação à prevenção à lavagem de dinheiro com legislação, né? Então, toda a legislação pertinente sobre o assunto e também em relação aos procedimentos, políticas e os controles que a sua empresa tem. Então, a gente precisa sempre fornecer treinamentos para os nossos funcionários. Não basta a gente ter ali políticas, né, só escritas. A gente sabe que todo mundo tem muita coisa para fazer as leituras todos os dias, muitos e-mails para ler, todo mundo é sempre muito atarefado. Então, ter um treinamento para o seu funcionário ajuda bastante na consolidação desse entendimento, né, tanto do que é legislação e do que é também uma norma interna da sua empresa. Então, é legal sempre ter treinamentos e que esse treinamento também seja reciclado, tá? Então, não só quando o funcionário entra na empresa ele deve ser treinado, mas também deve ser reciclado esse treinamento periodicamente, né? Sempre para manter esse assunto vivo dentro da empresa, né? Sempre manter todo mundo atualizado também sobre esse tema, especialmente se tiver alguma atualização de legislação ou atualização de política interna, é essencial também comunicar para os seus funcionários isso.
E a quinta estratégia é em relação à realização de auditorias regulares. Além disso, estar também disposto na circular, é essencial que você analise, que você realize, né, essas auditorias internas. A auditoria interna é a forma que a gente tem para verificar se os nossos controles, se as nossas políticas estão realmente em conformidade com a legislação atual. Então você faz ali um grande scan, né, da empresa para verificar se tem pontos de melhoria para serem implementados. Então é essencial também ter auditorias internas regulares. Bom, pessoal, e agora vamos então para a parte de benefícios que tudo isso pode trazer para a sua empresa. Bom, além, claro, do benefício, né, de você estar em conformidade com a SUSEP e evitar as multas, as penalidades que existem, né, em caso de descumprimento. Além disso tudo, né, quando você implementa medidas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, você promove maior transparência e maior integridade nas suas operações. E por que isso acontece? Né? Porque você vai documentar todos os seus passos, os procedimentos de compliance, os procedimentos de due diligence. Quando você documenta isso em política de PLD, a política KYC, KYS, KYP, que a gente mencionou algumas aqui, né? Você dá mais transparência para o seu negócio, dá mais integridade para os seus negócios também. Assim como quando a gente treina os nossos funcionários, a gente deixa todo mundo a par, então, do que a gente espera do nosso colaborador. Então a gente também reduz esse risco e promove maior integridade na empresa. Outro benefício que a gente tem também é em relação à eficiência operacional. Quando a gente para analisar todos os processos da empresa e analisa sobre a ótica, né, de PLD, a gente consegue também ver a possibilidade de automatizar alguns processos que a gente tem na empresa. Então, por exemplo, tarefas de monitoramento, tarefas de análise, de due diligence também. Você pode automatizar esses processos de uma forma, então, que fique mais fácil de você focar em pontos estratégicos do seu negócio. Outro benefício que você tem com isso também, como você vai fazer uma análise, né, profunda de clientes, colaboradores, de fornecedores e de parceiros de negócios, você também consegue vislumbrar novas oportunidades. Então, ao analisar, ao estar mais perto, né, do nosso cliente e dos nossos terceiros, a gente pode identificar oportunidades também no mercado, inclusive para oferecer produtos e serviços que sejam mais adequados às necessidades deles, o que inclusive aumenta, né, a nossa competitividade no mercado. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo então sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo em relação à SUSEP. Aqui a gente trouxe as 5 estratégias infalíveis para você aplicar na sua empresa e estar em conformidade com a SUSEP. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!